Pois bem, turma, como eu tinha prometido, a segunda parte do nosso vídeo vai ser explicando um pouco sobre os tipos de reações que nós temos. A gente viu que elas são bem pertinentes no nosso cotidiano, mas a gente precisa também saber classificá-las. A primeira reação que nós temos aqui é uma reação de síntese. O que seria síntese, né? Para muitos também poderia até chamá-la de uma reação de adição, né? Quando nós falamos de adição, o que vem logo na nossa cabeça? Esse sinal de mais, né? Isso vem a ser o que? Dois ou mais reagente, né? Dois ou mais, dois ou mais, né? Poderia ser uma somativa, formando apenas um produto. Isso seria uma reação de síntese. Nós usamos a partir de agora essas letras genéricas para representar ela, onde eu tenho A mais B formando AB, apenas um produto final. É uma somativa, pessoal. Por exemplo, o enxofre mais o oxigênio formou o dióxido de enxofre. É interessante a gente perceber isso, né? Porque quando a gente for classificar, fica mais fácil da gente saber aonde é quem está sendo somado ou quem está fazendo o processo inverso, como nós vamos ver na seguinte. Já nós vamos ver. Por exemplo, aqui tem um modelo genérico, né? Nós temos aqui o balãozinho que está quase feliz, né? Balãozinho amarelo e o balãozinho rosinho. Eles estão um pouco felizes, né? A gente vê cada um está com a sua cor. Porém, quando eles se juntam, as cores se misturam. Se vocês olharem, né? Ficou uma mistura de cores, ou seja, uma somativa. Isso acontece também aqui no nosso exemplo. Se eu tenho aqui o ferro, né? Mais enxofre, eu tenho o sulfeto de ferro. Aqui eu tenho o H mais o Cl, está formando 1. O que nós precisamos entender? Que nos reagentes, né, como a gente sabe que todos esses daqui são reagentes, irá formar apenas um produto. Isso é uma reação de síntese, bem simples e bem prática. A reação de análise ou decomposição é o inverso. Como assim o inverso? Se lá nós somávamos para formar um produto, nós vamos ter agora que apenas o produto ele foi quebrado nos reagentes. Seria a volta da anterior, né? Ó, nós temos AB, quebrou, né? Aqui formou A mais B, né? Seria o processo inverso. E isso nós temos aqui, por exemplo, ó, CaCO, quando eu corto aqui, fica CaO, né? Mais dióxido de carbono. E a gente vê isso aqui, por exemplo, na nossa corrente elétrica, né? Na fotólise de luz, no aquecimento, né? Isso pode acontecer em vários momentos, quando eu quero quebrar uma molécula, né? Aqui nós temos o nosso exemplo genérico, né? Os nossos amiguinhos estavam até alegres, né? Porém, quando eles se separam, né? Não fica tão bom para cada um. E essa separação, pessoal, é bom notar aqui, ó, que podem ser simples, a substância A e B, ou pode ser composta, né? E quando nós temos, né, por exemplo, entenda uma coisa, né? Se nós tivermos aqui, vou mudar aqui o pincelzinho. Se nós tivermos esse exemplo, né, nós temos aqui uma molécula que foi quebrada, né? Foi quebrada e ela formou 2 reagentes, né? Se vocês olharem todo exemplo abaixo, temos o mesmo processo, formou 2 reagentes. Esse exemplo aqui, ó, nós temos aqui a nossa água oxigenada, que forma água e oxigênio. Só lembrando, né, que quando nós tivermos essa setinha para cima, né, nós estamos indicando que está formando um gás. Isso seria a decomposição, porque eu tenho um produto e vou formar
dois reagentes. Essa é a diferença. E nós temos aqui mais uma, né? Nossa terceira tipo de reação, que também é bem mais simples. É a simples troca. O que seria a simples troca? Eu até brinquei com os meninos do 9º ano, quando nós estávamos estudando, que simples troca, vamos imaginar aquele casal, né, que chama um amigo, né, aquele que vai segurar a vela, né, ali onde esteja, e acaba que enquanto seu amigo vai ao banheiro, ou a sua amiga, isso pode ser para homem e mulher, não importa, sim, o outro acaba tomando, vamos dizer assim, a mina ou o mano para ela ou para ele. E seria o que? Houve uma simples troca, porque alguém vai ficar sobrando nessa relação, né? Alguém furou o olho do outro e o outro fica sozinho, né? Mas é interessante que eu preciso de um casal, pessoal, para a simples troca acontecer. Eu vou sempre precisar de um casal, viu? Ou seja, eu vou sempre precisar de uma substância composta. E o que é uma substância composta? Quando eu tenho dois elementos, né? Esse aqui a gente lembra. Aqui eu tenho uma substância composta, né? Eu tenho o Ag e o S, né? Eu tenho a prata, né? Na verdade, é a prata e o enxofre. O que acontece? Quando eu tenho esse exemplo, né, A mais BC, né, e houve esse deslocamento ou essa simples troca, o que aconteceu? O A, opa, só um segundo. O A, ele vai se ligar com o C, né? Ou seja, se ele vai se ligar com C, ele acaba deslocando o B, né? Nesse exemplo aqui, ó, o AG se ligou com o S, que é como se fosse o C. Quem que sobrou na história? O HG. Quer dizer que para mim ter uma reação de simples troca, eu preciso de uma substância simples e uma composta que eles vão apenas fazer um deslocamento. Aqui, por exemplo, né? Lembre que alguém sempre vai ficar triste na história, né? Eu tenho os dois, né, unidinhos aqui, a gente vê até pela cor, é importante vocês perceberem isso também. E o amarelinho tá meio triste porque ele ficou só segurando vela aí, né? Mas o que aconteceu? Opa, o A, B, né, mais C, o que aconteceu? O A vai dizer assim, cara, só um segundo, vamos fazer disso. Vamos juntar nós dois, aquele eu já cansei daquele outro, e ele vai ficar só, né? Ele vai ficar só. Aqui nós temos a B, ninguém sabe quem seria o A e quem seria o B, né? Eles estão juntos. Aí se a gente for olhar, né, o A pode ser como ele está usando aqui, vamos fazer assim, né? Está usando pro rosinho. E ele, opa, pois vamos. E acaba que se juntam, né? E quem estava ligado ficou só, que foi o B, né? Ou seja, o A se liga sempre, o A pode ser esse ou o outro. Só um segundo. Esse, por exemplo, está tendo papel. Opa! Está tendo aqui o papel de A e esse de B. O que acontece? Acontece isso agora no nosso exemplo, né? Ó. A, B, C. Quer dizer o quê? Que o A se ligou aqui com o C. E sobrou quem? Né? Se ligou aqui com o C. Sobrou quem? Sobrou o BR, que ele teria o papel de B, né? Teria o papel de B. Pode acontecer o inverso? Pode acontecer o inverso, mas eu tenho que lembrar que eu sempre preciso de uma molécula composta, né? Uma substância composta. Olha aqui o que acontece. O A vai e se liga com o C também. O C é do carbono? Não, é um exemplo genérico, né? Sobrou o H.
Isso vai acontecer sempre. O que eu quero que vocês entendam é só entender essa parte de qual tipo de reação eu tenho, né? Como é que ela é feita de modo genérico. Essa aqui é interessante, né? Que aqui nós já não temos mais um casal solitário, nós temos dois casais, né? É interessante a gente notar isso. Eu tenho dois casais. Eu tenho um AB mais CD. É um dos exemplos até mais fácil, né, da gente identificar que o que acontece aqui. O meu A ele vai se ligar com o meu D, sempre vai ser assim. E o meu B vai se ligar com o C. Vamos olhar aqui o exemplo, né? AgCl NaNO3. O que aconteceu? O Ag se ligou aqui com o NO3 e o Cl se ligou com Na. Isso é uma dupla troca, porque ninguém vai ficar só, né? Imagina aí que seja numa festa, tal, dois casalzinhos, cara, bora acabar aqui trocar o casal, né? Cada um só vai inverter, né? Casais e todo mundo sai feliz. Isso seria uma reação de dupla troca. Qual é a diferença da simples troca? Na simples troca eu não tenho o D, né? Essa é a diferença. E aqui nós vemos aqui o exemplo, né, dos balãozinhos. Os balãozinhos, cada um tem o seu parceiro. Só porque chegou um momento que eles cansaram dessa vida aí unida e eu vou fazer disso. O laranjinho pensou, vamos fazer disso. Eu vou me juntar contigo e vocês dois se unem. E ficou isso, né? Formou um novo casal, lembrando que quando eu trabalho com reações, um tipo de produto forma outra coisa. Como é que eu vejo isso na prática? Olha aqui. Eu tenho um Na. Vou mudar o pincel, né? Eu tenho um NaOH, hidróxido de sódio, mais um ácido, né? A gente lembra que a gente estudou o ácido até semana passada. O que aconteceu? O Na se junta com o Cl para formar um sal, olha, era um ácido e uma base, forma um sal, e os dois se juntam para formar água. Acontece isso nos exemplos seguintes? Acontece, né? Por exemplo aqui, eu tenho o BaCl2AB-CD. Olha aqui, ó. O A se liga com o D, que seria o SO4, e o B se liga com o C. Tá aqui, ó. AdCb. Né? Esses são exemplos de dupla troca. Eles apenas se rearranjam para formar outro tipo de molécula. E aqui nós temos resumão, ó. Vamos lá entender aqui. A gente pode encontrar esses dois nomes, ó. Adição seria a somativa, né, de dois reagentes para dar um produto. A decomposição é o inverso da adição, se vocês olharem. Já ganha duas, né? Uma é o inverso da outra. Decompor é quebrar, né? Tem que lembrar que é quebrar. Temos aqui a simples troca, que é apenas um vai ser deslocado, né? Vai ser deslocado de lugar, né? Vai ser deslocado de lugar. E a minha dupla troca, né, ou permutação, eu gosto de dizer que seria essa inversalidade das letras, né? A, B, C, D se junta o A se junta com o D e o B se junta com o C. Esses são os tipos de reações, as 4 tipos de reações mais importantes para a gente entender a classificação. Seria a adição ou síntese. 2, 3, 4. É o mais importante. Com isso nós finalizamos aqui o assunto sobre reações químicas, né? Espero que vocês vejam, revejam, tente entender, principalmente isso em exemplos quimicamente falando, né? E assim possa sanar suas dúvidas.
Mais uma vez agradeço a atenção de vocês, espero que vocês estudem, dêem uma boa revisada e até o próximo conteúdo.